Oiê, meu nome é Adna e eu vou falar o que é AIDS. AIDS é uma doença crônica que danifica o sistema imunológico e a capacidade do organismo de se defender contra as outras infecções, como tuberculose, entre outros. A sigla AIDS significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. O agente etiológico da AIDS é o HIV, e ele é um retrovírus com genoma RNA da família Retroviridae e subfamília Lentrivirinae. Retrovírus com genoma RNA é um tipo de vírus que contém como material genético o RNA associado à enzima transcriptase reversa. Oi, eu sou a Gabriela e vim contar sobre o início de tudo, aspectos históricos da AIDS. O primeiro caso de AIDS registrado no mundo foi no início da década de 80. A síndrome da imunodeficiência adquirida, contudo, foi descrita em 1981. A primeira vítima da doença foi a médica e pesquisadora dinamarquesa Margaret Peirske, que faleceu dia 12 de dezembro de 1977, uma doença que deteriorou rapidamente. A doença pouco conhecida era cercada por preconceito e falta de informação, além de dificuldades no tratamento. Até mesmo a campanha do Ministério da Saúde, já nos anos 90, serviu para reforçar temores ao rotular os portadores de HIV como pessoas fadadas à morte. História e origem do vírus HIV. Acredita-se que os primeiros seres humanos a contrair esse vírus foram caçadores de chimpanzés aproximadamente entre 1884 e 1890. Resquícios do sangue do animal teriam entrado no homem, até então inofensivo para o animal, mas letal para o ser humano. Os vírus se espalham e as mortes causadas por eles são atribuídas a outros fatores. Em 1982, o nome AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Em 1986, oficialização do nome AIDS. Em 1991 e 1992, o laço vermelho torna-se o símbolo da consciência sobre a AIDS. Em 1993 e 1994, anúncio das formas de prevenção da doença. Alguns casos atuais no Brasil. O Brasil registrou 32.701 novos casos de HIV em 2020, sendo 7,8 mil de gestantes. De 2007 a 2021, foram notificados 381.793 casos de infecções no país, sendo 69,8% dos casos em homens e 30,2% casos em mulheres. A maior incidência de casos, 52,9%, foi registrada entre pessoas de 20 a 34 anos. Oi, eu sou a Alice e eu vou falar sobre os meios de transmissão da AIDS. O vírus da HIV é transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas com pessoa soropositiva, ou seja, que já tem o vírus HIV, e também pelo compartilhamento de objetos perfuro-cortantes contaminados, como agulhas e alicates. Os sintomas da AIDS são febre persistente, tosse seca prolongada e garganta arranhada, suores noturnos, inchaço dos glândulos linfáticos durante mais de 3 meses, dor de cabeça e dificuldade de concentração, dor nos músculos e nas articulações, cansaço, fadiga e perda de energia e rápida perda de peso. Períodos de incubação do vírus no organismo. Quando ocorre a infecção pelo vírus HIV, o sistema imunológico começa a ser atacado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. Prevenções e tratamentos. Medidas estão sendo tomadas para evitar a propagação da AIDS. As intervenções biomédicas são ações que contribuem para a redução do risco de exposição ao HIV. Essas estratégias podem ser divididas em 2 grupos: intervenções biomédicas clássicas, que empregam métodos de barreira física ao vírus, já largamente usados no Brasil, e aquelas baseadas no uso de antirretrovirais. Formas de prevenção: uso de preservativos masculino e feminino durante relações sexuais, utilização de agulhas e seringas descartáveis e uso de luvas para manipular feridas. Além disso, as mães infectadas devem usar antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transmissão na amamentação. Profilaxia da AIDS. A profilaxia pré-exposição ao HIV é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. Consiste na tomada diária de um comprimido que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o vírus, ou seja, o indivíduo se prepara antes de ter uma relação sexual de risco com o HIV. Tratamentos. Vacinas atenuadas. O vírus ou a bactéria é atenuado, diminuindo o poder infeccioso. Vacinas inativas. Os micro-organismos são mortos, o que elimina o poder infeccioso dessa substância. É a vacina para pessoas com HIV mais indicada, com o inconveniente de que, às vezes, é preciso aplicar mais de uma dose. Aspectos sociais.
Os resultados mostram que as representações sociais sobre pessoas que vivem com AIDS aparecem permeadas de estereótipos e elementos negativos, que remetem a aspectos emocionais e atributos físicos, e o elemento preconceito aparece como organizador dessa representação. A gente vai apresentar algumas prévias de documentários e séries que relataram AIDS. Bom, o primeiro é um filme que mostra a proliferação do HIV e da AIDS nos anos 80, quando a doença ainda era chamada de câncer gay, sendo negligenciada pelo governo norte-americano. Duas pessoas diferentes, um escritor e uma médica, unem-se para retratar e ajudar as pessoas diagnosticadas pelo vírus. Hey, honey. Summer has officially begun. I've never seen or heard of anything like this. This seems to only be happening to gay men. We have to do something. No one else will. Men do not naturally not love. They learn not to. Ned Weeks, I spoke to you after the Times article. I've seen over 300 patients. Where's this big mouth I hear you've got? Big mouth a symptom? No, it's a cure. You are all going to infect each other. Let her speak! She doesn't leave much to look forward to. You're accusing the government of a conspiracy to murder all gay men? Yes. Mr. Mayor, we need your help. Mr. Mayor! Let's move somewhere far away. Don't you dare stop for one single second what you're doing. How are they going to help us if they don't know who we are? They won't help us, Ned, if they do. What happens to people who can't be as strong as you want them to be? They're going to cancel our health insurance. They're going to put us into camps. They're going to quarantine us. You can't stop fighting for the ones you love. Bom, o segundo também trata do HIV e da AIDS com foco no Brasil, por meio de entrevistas com médicos, ativistas e pacientes, além de farto material de arquivo. Do pavor inicial às campanhas de conscientização, passando pelo estigma imposto às pessoas vivendo com HIV. Veja como a sociedade encarou essa epidemia em sua fase mortífera ao longo de mais de 2 décadas. Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com uma doença que não tem cura, mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos. Você já ouviu falar da AIDS? Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão? A providência divina. A infecção pelo HIV/AIDS era sempre, nesta época, a doença do outro, né? Era sempre do outro, não era minha, nunca minha, era do outro. Então era do homossexual, do africano, do trabalhador do sexo, do outro. Nós estamos numa enfermaria que atende a pacientes portadores de AIDS. Todos eles ficam em salas isoladas. E para a gente entrar lá dentro é preciso estar vestido de proteção especial, literalmente, dos pés à cabeça. Ele estava todo entusiasmado. Veja quem me entrevistar, mamãe, imagina. E a Veja me entrevistando. E aí no domingo, quando saiu a Veja, a gente mandou comprar. E foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. O papel da igreja nessa história toda foi um papel criminoso, né? Às vezes as pessoas falam, mas a palavra é muito forte, como é um crime isso. A professora Nair Soares Brito foi mais longe na luta por remédios e conseguiu da Justiça uma decisão inédita. Vai receber de graça da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo os medicamentos para o tratamento de AIDS. Tratar o HIV em 2018, tecnicamente, é besta, é fácil. O vírus está muito mais presente no nosso imaginário do que no nosso corpo propriamente dito, do que nas nossas secreções. Né? E aí é por isso que vão dizer, né, que o HIV é um vírus social, uma epidemia social, um problema social. Falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás. Não pode. E aí vem a história de precisamos falar disso. No último tópico, a gente trouxe a série Grey's Anatomy, que é muito conhecida, e é quando a Izzy Stevens, que é uma interna da série, conhece um casal que acha que estão grávidos. Ela pega o resultado, a Sarah realmente está grávida, só que HIV é positivo.